A paixão de Cristo. O que você acha a respeito sobre a paixão de Cristo? Quais as suas lembranças que você tem das últimas paixões de Cristo na sua vida? O que você mais costuma fazer na Sexta-feira Santa? Como é Deus na sua vida nesse momento? Quais os preparativos que você tem aí para a Páscoa? Bom, a paixão de Cristo, também conhecida como Sexta-feira Santa, é uma das celebrações religiosas mais populares do mundo inteiro, principalmente para aqueles que são católicos, ex-evangélicos. Tudo isso porque trata-se da morte de Jesus Cristo, isso tudo lá nos séculos atrás, há muitos séculos atrás, e que inclusive passa de várias gerações com Jesus Cristo em si, dando o exemplo geral para várias dessas pessoas. A sua morte representa muito vários dos fatos que rolaram, todo o emblema da história de Israel e também de outros povos que existiam até alguns séculos atrás, e que com isso acaba se flertando para a sua lembrança em si, que foi quando Jesus foi traído por Judas e logo de cara foi crucificado. Então hoje você vai descobrir um pouco desses detalhes da história da paixão de Cristo e o quanto ela é importante para a sociedade inteira, tá bom? Então venha comigo, eu sou Antônio Dias, você é muito bem-vinda ao canal Gatoso Curioso. Olha, para quem não conhece a história de Jesus, você está bastante atrás da pedra, viu? Você está longe da sociedade que a gente tem hoje. Que Jesus Cristo, para muitos, foi um dos maiores, se não o maior ser humano que já pisou no planeta Terra. Com toda a sua mágica de milagres, de conversas, de conceitos em si, com sua generosidade. Foi então que, com tudo isso já em mãos, a gente sabe que uma hora ou outra as pessoas vão morrer, mas nunca que a gente espera que as pessoas vão morrer de forma tão cruel. E assim que Judas traiu Jesus, que inclusive está até mesmo descrito na Bíblia em Mateus, depois até mesmo você pode dar uma pesquisada, assim que Judas traiu Jesus, logo de cara, que simplesmente se criou a paixão de Cristo. E muita gente pensa que paixão tem o significado de amar as pessoas, mas também alguns outros significados. Paixão significa sofrimento. A pessoa sofre, a pessoa luta, a pessoa tem que resistir àquilo que tudo está acontecendo. E Sexta-feira Santa, que afinal de contas, que pode estar em virtude ou até mesmo dedicado a Deus. Então, até mesmo para algumas celebrações, principalmente na católica, celebra-se a Semana Santa logo no domingo de Ramos até o período da Páscoa. Já para os evangélicos já começa diretamente quando Jesus morre na Sexta-feira Santa. E a importância em si da Sexta-feira Santa é ver o quanto que a humanidade só não acabou por conta de Jesus. Se você tem esperança que um dia Jesus vai voltar, olha, você pode estar totalmente confiante, viu? Porque afinal de contas, já diz na Bíblia que até mesmo algumas voltas podem acontecer, que a humanidade em si pode estar por dentro de uma nova era, que muita gente ainda tem essa esperança de que Jesus vai voltar. Fora que, se não fosse por Jesus, como eu já até mesmo falei, a humanidade em si não poderia nem sequer existir. Imagina para alguns séculos atrás como que era a sociedade que a gente tinha antes da sociedade que a gente tem agora. A evolução da humanidade em si, de todas as coisas, de aprimoramentos e tudo mais, só ocorreu por conta daquele período onde Jesus morreu. E a crucificação de Jesus, que ainda assim se destaca por ser uma das mais bem encenadas, encenadas no sentido de que ele morreu por conta de todos nós, demonstra em si o quão cruel e o quão irrelevante várias das traições que a gente tem hoje. Eu não digo em si somente traições de namoro, mas traições que a gente tem até os dias de hoje
em relação à amizade, em relação à confiança das pessoas. A gente não pode nem sequer mais confiar em pessoas próximas da gente, senão a gente acaba perdendo o outro lado por em cima. E uma outra coisa que inclusive falam a respeito sobre a Semana Santa é que em algumas culturas não se come carne, principalmente para o pessoal que é católico. Isso tudo para poder respeitar a morte de Jesus. Você comer carne, para algumas tradições católicas, pode ser até mesmo um ato de desrespeito, visto que a carne representa basicamente todo o emblema do ser humano hoje em dia, principalmente Jesus. Então, para algumas religiões, principalmente para a católica, se come outros tipos de proteínas, como por exemplo ovo, frango ou até mesmo peixe, que é mais tradicional. Fora que a paixão de Cristo antecede a Páscoa. Para quem não sabe, no mundo que a gente teve lá atrás, existiam-se duas Páscoas. Até então, quando Jesus, antes de ser morto, e quando Jesus ressuscitou. A Páscoa tem esses dois tipos de representação que colocam em si o quanto que a era moderna já está tendo mais dessa visão. Mas que, no geral, todo esse tipo de visão que a gente tem a respeito sobre a Páscoa cada vez mais muda. E não é à toa que com a Páscoa já foi inserido até mesmo outros tipos de coisas que a gente já sabe muito bem, como por exemplo os ovos de chocolate. E ainda mais que eu não contei para vocês, mas em algumas religiões, como por exemplo a do Candomblé, não se comemora a Páscoa, porque muitas dessas religiões em si, que não se comemoram a Páscoa ou até mesmo a Paixão de Cristo, tem as suas tradições em relação à cultura e representação de tribos ou até mesmo de outros grupos. Então, a Páscoa e a Paixão de Cristo é mais comentada entre católicos e evangélicos, mas principalmente por parte dos católicos, que você vê no Brasil todo várias movimentações, celebrações, apresentações, tudo isso para poder representar o quanto que Jesus Cristo deu uma sobrevida incrível para todos nós. E que a gente espera que num futuro mais próximo ele possa renascer, possa voltar para a Terra, que todos nós a gente tem esperança de que o mundo possa mudar, principalmente com a entrada de Jesus. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês possam ter entendido o que é a Paixão de Cristo. Deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, veja os nossos outros vídeos que a gente produziu por aqui. Que vocês tenham uma ótima Sexta-feira da Paixão, que vocês tenham uma boa Semana Santa até a Páscoa. Eu vou ficando por aqui. Um beijo de arranha a todos vocês e até mais, meus amigos.